Olá pessoal, vim aqui então deixar para vocês a receita desse pão recheado que fica uma delícia. Então vamos lá para os ingredientes. Vai um ovo, 3 colheres de sopa de óleo. Se você quiser pode substituir por margarina ou manteiga, mas aí você coloca 2 colheres de sopa cheia. 5 colheres de sopa de açúcar. Aí você mistura bem esses 3 primeiros ingredientes. Misturou bem, você já pode acrescentar o fermento biológico seco, vai 20 gramas, dá 2 saquinhos. 500 ml de leite integral. Dá para baratear um pouquinho a receita substituindo o leite por água, tá? O importante é que tanto o leite ou a água esteja em temperatura ambiente quando for usar, tá? Misturou bem, já vamos começar a acrescentar a farinha de trigo. Para essa receita, vai mais ou menos 1 kg, mas eu aconselho vocês a irem colocando a farinha aos poucos e mexendo, né? Incorporando aí na mistura, porque dessa forma a gente consegue controlar melhor a quantidade de farinha usada. Na receita, vai mais ou menos 1 kg, mas não necessariamente a gente usa esse 1 kg todo. Nessa receita aí, eu usei mais ou menos umas 850 gramas, porque o tanto que eu fui colocando não precisou usar tudo. Então, vocês vão ver que eu tô colocando a farinha, quando a massa começa a ficar mais encorpada, eu venho e coloco 1 colher de sobremesa de sal. E a gente continua misturando, colocando um pouco de farinha e dando essas mexidas aí. A massa já tá ficando mais encorpada, vai começar a dar uma dificuldade maior de mexer com a colher. Mas isso, gente, é interessante porque praticamente você já também vai sovando essa massa. Quando você vê que já ficou pesado para mexer com a colher na bacia, é a hora que a gente vai trabalhar ela na bancada então. Passa farinha, né, numa bancada que esteja limpinha, higienizada, e passa a massa então pra gente trabalhar agora ela sovando na mão. Nessa hora, gente, vocês vão ver que eu vou ainda colocando bem de pouquinho a farinha. Eu coloco a farinha na mão, primeiro, um pouquinho, e vou trabalhando com a massa. Aí, como ela tá grudando bastante ainda, ela tá bem mole, né? Eu vou até colocar um pouquinho, como eu tava colocando antes na bacia. Mas depois vocês vão ver que eu vou pondo bem de pouquinho. Eu coloco a farinha na mão e vou sovando essa massa. Isso vai fazer, gente, com que a massa realmente tenha a quantidade de farinha que ela precisa. Nem a mais, nem a menos. E vai dar essa maciez, essa leveza pro pão. Então, gente, daqui pra frente é isso daí, ó. É ir trabalhando bem essa massa, né? E colocando a farinha aos pouquinhos. Para fazer pão tem que ter paciência mesmo, porque tem que ficar trabalhando a massa ali com carinho, fazendo esses movimentos, né, de vai e vem, como se estivesse rasgando a massa, e isso vai fazer com que o seu pão fique aí bem macio, bem fofinho, tá? Então, é isso aí, ó, vai colocando a farinha aos pouquinhos na mão e vai sovando. Vai chegar uma hora que vocês vão ver que a farinha e a massa já estão ali bem incorporadas e cada vez menos essa massa gruda na mão. Ah lá, tá vendo? Ó, eu coloco ali o dedo e quando ela tá grudando só um pouquinho, né, não fica tão grudada, eu já paro, tá, gente? Ó, vocês estão vendo aí que ela tá grudando um pouquinho na mão, mas é pouco. A massa praticamente já tá lisa, olha. Então eu paro porque isso pra mim vai dar uma certeza de que essa massa não ficou com excesso de farinha. Agora nós vamos colocar essa massa para crescer, né? Ela vai fermentar e vai crescer. Eu coloco, gente, em saquinho assim, transparente. Coloco a massa dentro, fecho bem em cima e ela vai acelerar o processo de fermentação e crescimento. O importante é vocês observarem que a massa cresceu o tempo suficiente para ela ficar o dobro do tamanho, tá?
Agora a massa vai ficar descansando até vocês perceberem que ela dobrou o volume. Isso vai levar de 40 minutos a 1 hora. Enquanto isso, nós vamos preparar os recheios. Essa quantidade de massa que nós fizemos, gente, vai dar para fazer 3 pães recheados. São 3 pães de mais ou menos aí uns 30 centímetros cada um, tá? Então aqui eu vou fazer um de pizza, né, de presunto e queijo, um de calabresa e um de salsicha, tá? Mas os recheios ficam a gosto para você. A massa já dobrou o volume, então agora nós vamos abrir ela na bancada e rechear os nossos pães. Então, nós vamos abrir essa massa na bancada, tá? Primeiro que eu vou dividir ela em 3 partes, porque eu quero fazer 3 recheios, mas vocês podem dividir em 2 e fazer 2 maiores com outros recheios, aí fica a critério de vocês, tá? Então, eu vou pegar uma das partes e a gente abre ela mais ou menos no formato de um retângulo, para que a gente consiga colocar o recheio e enrolar essa massa, tá? Abriu a massa em formato retangular, a gente já vai começar a colocar o recheio. Coloca sempre o recheio nessa parte central da massa, porque assim fica melhor depois para fechar o pão e o recheio fica melhor acomodado, tá? Esse eu tô fazendo com presunto e mussarela ralado, mas se você preferir colocar em fatias, também dá certo, tá? Eu vou colocar tomate, azeitona, cebola e orégano. Mas recheio, gente, é uma coisa assim muito pessoal. Se tiver algum ingrediente que você não gosta, quiser retirar ou acrescentar algum outro, fiquem à vontade, tá? O que vocês acharem melhor, porque fica bom do mesmo jeito. E depois eu finalizo com um pouquinho de orégano também. Quando vocês forem fechar o pão, eu sempre começo a fechar pelas laterais, porque ela segura melhor o recheio para que ele não vaze, principalmente quando tem queijo na massa. Então, você dobra as 2 pontas para dentro e nessa parte da frente você vai passar sobre todo o recheio e colocar ele lá na outra parte, tá vendo? Em cima, não deixa escapar a dobra da lateral, coloca ela, dá uma apertadinha ali com o dedo para ela ficar bem firminha, tá vendo? Eu vou tirar um pouco o excesso de massa da outra ponta, para que não fique muita massa por dentro do recheio. Mas se vocês quiserem dobrar e ali virar ele inteiro, como eu tô fazendo agora, e continuar dobrando sobre aquela ponta de massa, também pode, tá, gente? É que aqui eu quis tirar os excessinhos para ficar um pão assim com bastante recheio, sem muita massa por dentro, e depois eu vou mostrar um truquezinho para vocês também, aproveitar esse vídeo para mostrar um truquezinho. Então, por isso que eu vou tirando os excessos de massa, tá? Feito isso, vocês vão colocar o rocambole numa assadeira untada com óleo, tá? Passa um pouquinho de óleo lá no fundo da assadeira, um pouquinho na lateral, e aí a gente já vai abrir a outra massa. Vamos para o segundo pão, então. Abriu a massa em formato retangular, vem colocando o recheio na parte central. Esse aqui eu vou fazer de calabresa. Esse aqui eu vou aproveitar para ensinar vocês um formato diferente para fechar o pão. Ele vai ficar com acabamento em cima, como se fossem umas tirinhas. Fica bem bonito. De início, então, a gente vai repetindo o mesmo processo do outro, né? A gente vai começar dobrando as laterais para dentro, né? Para o recheio não vazar. Então, você acomoda as pontas laterais, deixa a massa sempre bem arrumadinha, esticadinha. Às vezes fica umas pontas mais grossas, eu tiro, porque depois eu vou aproveitar essa massinha que sobra de outra forma, tá? Aqui a gente não desperdiça nada. Então, aqui eu tô arrumando ela, as laterais voltaram um pouquinho, mas com jeitinho você vai arrumando de novo. Vai devagarzinho para não rasgar a massa. Arruma ela, ficou uma pontinha grossa ali, eu tirei também. Aí você ajeita bem para cobrir todo o recheio. Pode dar uma ajeitadinha, uma apertadinha na massa. E aí, gente, você vem fazendo cortinhos com a faca nessa outra ponta da lateral que sobrou, tá vendo? Feitos os cortinhos, então, a gente vai pincelar um pouquinho de água sobre essa massa que tá em cima do recheio, porque assim, quando você puxar a tirinha, ela vai ajudar a grudar, né, para que não fique voltando. Então, é só ir pegando de uma em uma, você passa ela por cima, né, do pão e já encaixa ela por baixo, que aí ela também já fica presinha lá, tá? Então, vai pegando de uma em uma. Aqui eu tô dando uma torcidinha, né? Você vê que eu pego ela, dou uma torcidinha e já encaixo lá embaixo. Mas se quiser também pegar e passar direto, também pode ser, tá? Aí fica ao critério de cada um.
Prontinho, só dar uma ajeitada nele, eu dou uma apertadinha de leve para dar uma ajeitada na massa com o recheio e aí a gente já coloca lá na forma untada com óleo. Aí já vamos para o terceiro pão. Abre a massa em formato retangular. Esse daí eu vou fazer de salsicha, tá? Então, eu vou colocar, vocês viram que eu coloco um pouquinho de maionese? Para dar aquele efeito de cachorro quente. Eu coloco um pouquinho de maionese, coloco a salsicha, um pouquinho de mussarela, se você quiser ou não, e depois eu finalizo com um pouco de ketchup em cima. Então ele fica aquele saborzinho como se fosse um cachorro quente. Coloquei um pouquinho de tomate e azeitona que tinha sobrado do outro, mas fica também a gosto, tá? E aí a gente faz o mesmo procedimento, dobra as laterais por cima, passa a massa da frente sobre todo o recheio e aí você pode enrolar todo ele, tá vendo? Dessa forma também, tá? E aí também só colocar. Eu coloquei em outra forma porque aquela outra minha preta não ia caber os três, então eu coloquei essa daí em outra. E aí a gente pincela a gema de ovo em cima pra ficar uma cor douradinha depois que ele assar, fica bem bonito. Passa a gema, é só a gema, tá, gente? Não ponho com a clara. Então, eu pincelo toda a gema. E aí, depois em cima, você pode decorar com alguma coisa. Eu coloquei aí gergelim e orégano. No de calabresa, só orégano. E no outro, gergelim com cheiro verde, tá? Mas aí fica também a critério colocar ou não. Agora, a gente vai pôr pra assar, forno pré-aquecido, 200 graus, de 40 a 45 minutos. Porque são pães grandes, né? Então vai mais ou menos esse tempo, mas aí tem que ficar de olho, tá, gente? Porque cada forno demora um tempo. Eu vou aproveitar para dar uma dica para vocês, que eu achei bem bacana e agora eu faço assim, fica legal. Eu sempre coloco uma forma embaixo da grade que vai ser assado os pães, ou salgado, se você for fazer. Porque o que ela faz? Ela impede que o fogo queime aquela parte de baixo de um pão ou salgado. Sabe quando fica mais escuro, acaba ficando ressecadinho? Dessa forma, não, ele assa e não queima, não resseca. Então, ele sempre vai ficar macio tanto em cima quanto embaixo. E aí é uma dica aí que eu também queria aproveitar para dar para vocês. Enquanto os pães estão lá assando, eu vim aqui mostrar para vocês o que eu faço com aquelas pontas, as beiradas mais grossas que eu tirei do pão recheado e falei para vocês que depois eu iria aproveitar, né? Então, agora eu junto elas, abro a massa e enrolo um pãozinho caseiro, porque a massa é a mesma, tá? Que eu uso para fazer salgado, fazer pão, às vezes muda alguma coisinha, mas essa aqui que nós usamos para fazer esse pão recheado, você pode também fazer pão caseiro. Então, aqui eu abro a massa, enrolo o pãozinho. Se você já quiser pôr para assar depois do pão recheado, já põe. Ou então você pode guardar ela e congelar e assar a hora que você quiser. Eu vou deixar um card aqui para você de um vídeo ensinando como congelar massa de pão antes de assar. E os nossos pães ficaram prontos. Olha que beleza, gente. Eu vou abrir aqui pra gente ver como ele ficou por dentro, como ficou o recheio. Deixa eu virar aqui, ele tá um pouquinho quente ainda, mas dá pra gente ver. Nossa, gente, se vocês puderem sentir o cheiro que tá aqui, tá uma delícia. Olha, a massa fica bem fofinha, ele fica super macio, olha como tá bem recheado, fica uma delícia. É isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like já para me ajudar. Muito obrigada e até a próxima.